Bom dia, pessoal. Meu nome é Fábio, né? Eu sou um dos fundadores do Expresso aqui. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês aí de participarem desse webinar com a gente. A gente fez esse conteúdo muito porque a gente recebe muitas dúvidas, né, sobre partes jurídicas, partes tributárias do reembolso. E aí, para isso, óbvio, a gente quis chamar um especialista aqui. A gente trouxe o Beni. Tudo bem, Beni, com você? Tudo bem, Fábio, beleza? Tudo bom? Então tá bom, ótimo. O Beni, ele vai se apresentar daqui a pouquinho para a gente, mas ele é especialista em tributos, né, e da NDM, e aí a gente vai bater um papo hoje sobre as principais dúvidas que a gente recebe sobre reembolso. Então, Beni, queria passar a palavra para você, primeiro para você falar um pouquinho de você, um pouquinho da NDM, para a gente começar o bate-papo. Maravilha, maravilha. Primeiro, eu agradeço o convite, né? A gente tem um carinho bem especial pela Expresso aí, por todos vocês, então, de antemão, já agradeço o convite. E falar um pouco do escritório, o escritório já tem 6 anos já de existência e atuando especificamente nessa área, então a gente atua sempre com startups, empresas de tecnologia. Eu especificamente sou pós-graduado em tributário, então cuido dessa área também lá no escritório. E o intuito do vídeo é mais a gente bater um papo mesmo, né? E aprofundando aí nas dúvidas que o pessoal tiver. E a gente vai estar à disposição, sem dúvida. Bacana, muito obrigado. A gente é cliente da NDM, que a NDM é assessoria jurídica do Expresso. Então, vários dos pareceres que vocês já viram, textos que a gente tem no blog sobre assuntos, a gente teve apoio deles para escrever. Como eu sei que tem pessoas também que não conhecem o Expresso, né? Tiveram pouco contato com o Expresso. Falando rapidinho do Expresso e de mim, eu sou um dos fundadores do Expresso aqui, né? E é uma plataforma, uma ferramenta para auxiliar o processo de prestação de contas, reembolso, cartão corporativo. Então, para substituir aquele processo manual de reembolso que as empresas geralmente fazem na planilha, né? E aí, enfim, a gente já tem hoje mais de 40 mil usuários cadastrados. Em 2019, a gente gerou mais de 100 mil relatórios, 1 milhão de despesas, tudo isso separado em mais de 300 empresas, né? Então, de diferentes segmentos. E aí, como a gente tem empresas de diferentes segmentos, diferentes portes no nosso portfólio, a gente sabe que tem comportamentos diferentes em relação a tributos, em relação à parte legal do reembolso para cada tipo de empresa, né? Então, a gente separou, né? Estou até mostrando um guia do webinar para vocês, algumas perguntas. Essas geralmente são as perguntas que a gente mais recebe, que o Beni também deve receber lá na NDM. Então, dúvidas bem comuns que a gente recebe dos nossos clientes. E aí a ideia é a gente bater um papo mesmo sobre isso. Acho que isso aqui é mais um guia, mas óbvio, vocês podem deixar as perguntas de vocês aí nos comentários, né, que a gente vai tentar responder o que der para responder nos comentários mesmo, né? Esse webinar é um webinar que está sendo gravado, principalmente porque a gente teve que se preparar para conseguir responder todas essas perguntas, são perguntas complexas, mas também a gente vai pegar algumas perguntas depois, o Beni vai responder, vai gravar vídeos para a gente, né? Que a gente vai liberando aos poucos nas redes sociais aí da NDM, do Expresso, para a gente conseguir sanar todas as dúvidas de vocês. Beni, vamos lá. Hoje agora vai ser bate-papo, jogo rápido aí das entrevistas das pessoas, né, das dúvidas das pessoas. E aí eu queria começar com uma pergunta inicial, assim, que é uma pergunta bem comum, que é: quais são os impostos? Incidem impostos no processo de reembolso? Quais são eles? O que a empresa tem que se preocupar nesse sentido? Não, legal. A gente vai tentar fazer de forma bem objetiva também para facilitar o entendimento pessoal, usar o menos juridiquês possível aí também para facilitar. E o primeiro ponto é a gente tentar entender, né, o reembolso de quais as despesas que estamos falando e as situações que ocorrem. E é interessante primeiro a gente diferenciar o valor recebido a título de reembolso do valor recebido como receita, né? Porque a regra geral é que a receita é entendida como aquele acréscimo patrimonial, né, o valor recebido que gera o acréscimo,
pela venda de produtos ou prestação de serviço, né? E geralmente o reembolso ele ocorre quando uma empresa realiza pagamento e despesa em nome de outra empresa do grupo, por exemplo, né? E posteriormente obter um reembolso, ou quando uma empresa assume os riscos e os gastos dos seus clientes ali e posteriormente obtém também o reembolso, que é a situação mais comum, né? Em regra, você tem um contratante ou contratado, geralmente você assume esses custos e depois solicita o reembolso, né? E nesses casos, a empresa que efetua o pagamento em nome do cliente obtém o reembolso sem que esse valor seja caracterizado como um aumento patrimonial, né? Uma vez que essa saída inicial se deu em razão dessas despesas operacionais. E assim, para ser considerado um reembolso legítimo, né, que eu acho que é o principal ponto aí de atenção, cujo valor não deve ser considerado receita, deve haver primeiro uma previsão contratual, né, entre as partes ali que estão envolvidas, para que essas despesas que são de titularidade da empresa contratante do serviço e foram pagas pela empresa contratada, seja feito toda de forma correta, né? E nesse sentido, quando o reembolso sendo de forma legítima, né, ele não é considerado como receita e as empresas que estão apurando a tributação no regime do lucro real podem deduzir esses valores do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, né? E por outro lado, tem algumas decisões e entendimentos recentes também que mesmo as empresas estando no regime do lucro real, nesses valores de reembolso estão sujeitos à tributação de COFINS. Então, esse é o entendimento geral, né? E aí, falando um pouquinho desses dois institutos, né, tanto do lucro real quanto do lucro presumido, vale aqui um adendo também para a gente diferenciar um pouquinho e entender em quais deles que ocorre o reembolso e quais não ocorre. E regra geral é que as deduções dos benefícios, que a gente vai tratar aqui nos próximos tópicos também, não podem ser aplicadas para as empresas que atuam sobre o lucro presumido, né? Já que a legislação prevê alguns regulamentos e as bases de cálculos para a tributação sendo diferente do lucro real. Então, a regra geral é que tudo que a gente for falar aqui de reembolso e de deduções e tudo mais, a gente vai estar se referindo ao lucro real, porque esses institutos não se aplicam ao lucro presumido, tá? Tá, perfeito. Entendi. Então, assim, para contextualizar as pessoas, então isso que você falou muito da receita foi quando uma empresa quer cobrar outra empresa desse reembolso, né? E aí eu queria perguntar para você também sobre o pagamento para o funcionário, né? Então, tem um caso bem comum que às vezes são gastos da própria empresa, né? Então, eu sou um funcionário de uma empresa, eu peço reembolso para ela sobre um gasto que eu tive que fazer sobre isso. Nesse caso, não incide nenhum imposto, né? A gente só está falando de devolver um valor que foi gasto mesmo, né? Sim, desse valor não incide porque a gente está fazendo meio que um acerto de contas ali, só reembolsando o valor que ele gastou em nome da empresa, né? Então esse valor também não incide os impostos, né? Eles são um reembolso ali legítimo mesmo. Perfeito. E aí você comentou um pouco, né, do perfil, né, tributário, né? Então, empresas de lucro real, lucro presumido. A gente tem até empresas de simples nacional, por exemplo, clientes do Expresso, né? E aí, nesse sentido, então, as empresas que precisam se preocupar com essa questão são só as empresas de lucro real, é isso? Sim, assim, a relevância maior dessas questões de deduções e reembolsos, elas fazem muito sentido para as empresas do lucro real mesmo, né? Porque no lucro presumido e no simples não é possível fazer essas deduções que a gente está comentando. Então, as despesas com viagens, alimentação, hospedagens, por exemplo, desde que elas sejam comprovadamente legítimas, né, e estejam vinculadas às atividades da empresa, elas podem ser deduzidas no lucro real, né, para efeitos de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, como a gente já falou, né. Em regra, são dedutíveis os gastos não computados nos custos, né, mas que eles são necessários à operação da empresa e os serviços que ela está prestando, ou até mesmo do produto que ela está vendendo, né. E essas despesas para fins de dedução devem ser comprovadas por nota fiscal ou cupom fiscal, outro meio ali que também seja plausível, né, tendo a informação de identificação, descrição dos bens, os serviços ali que estão sendo utilizados, o produto que está sendo comprado, a data que foi efetuada também, o valor da operação, né, que é o principal ali, ele tem que bater com o valor que você está fazendo o reembolso eventualmente. Então isso tudo tem que ficar de forma bem clara e bem detalhada e bem comprovada também, para que não tenha nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dor de cabeça depois com alguma fiscalização ou algum questionamento também.
Entendi. Então, vamos exemplificar aqui para a realidade dos clientes do Expresso. Eu sou, por exemplo, uma consultoria e para que eu consiga prestar minha consultoria, eu preciso viajar, passagem, hospedagem, alimentação, transporte, todas essas despesas que são necessárias para eu executar meu serviço. E aí são essas despesas que são dedutíveis, então, de imposto, né, no final do Essa período. despesa, justamente, essa despesa inicialmente seria do cliente, né, que é um gasto para execução da atividade, mas que ela é adiantada pela empresa e eventualmente ela solicita esse reembolso. Então, todas essas despesas aí que não são o objeto principal do serviço, mas elas são necessárias para que ele aconteça e seriam de responsabilidade do cliente, elas são aptas a fazer esse reembolso e esse reembolso é feito de forma legítima também, desde que comprovado tudo isso que a gente comentou. Legal, perfeito. E aí a gente vai para um assunto, né? A gente fala que precisa ter os comprovantes, né? Então você ressaltou isso muito forte, que é necessário comprovar essas despesas. E aí a gente vai para a pergunta que, assim, em 4 anos de Expresso, provavelmente foi a pergunta que eu mais recebi dos clientes, das pessoas que eu conversei. Então, assim, né, sou uma empresa de lucro presumido ou simples, eu não preciso me preocupar com fiscalizações, né? Nesse sentido, porque eu não posso deduzir imposto. Sou uma empresa de lucro real, eu posso deduzir impostos, então, óbvio, eu posso ser fiscalizado por esses gastos. E aí, qual que é a preocupação que a empresa precisa ter em relação a essa comprovação, né? Eu preciso guardar esses comprovantes físicos, os comprovantes digitalizados funcionam? Como que funciona isso no geral? Essa é uma melhoria muito boa assim, que teve de uns tempos para cá, né? Já se falava muito nisso antigamente, tem até algumas decisões e alguns regulamentos mais antigos também que já tratavam disso, mas não de forma muito clara. E depois que a gente teve a MP da Liberdade Econômica, né, que foi bem recente, inclusive ela foi convertida na lei em 2019, ela prevê a possibilidade de ter digitalização total dos documentos para posterior comprovação, inclusive com a possibilidade de destruir a cópia original, a via física, né, sem que isso se perca a validade, né. E a lei é clara nesse sentido de que é válido o armazenamento em meio eletrônico, inclusive de documentos públicos e privados também, né, para fins de comprovação. E essa mesma lei determina que o documento digitalizado ele se equipara ao documento físico para todos os efeitos legais e para comprovação em qualquer ato, até público também. Então, em resumo, você utilizando a digitalização do documento, né, desde que sejam preenchidos alguns requisitos que a gente vai falar um pouco logo abaixo, é possível que ele tenha total validade, que ele seja como se fosse o documento físico mesmo original e sirva de comprovação também para qualquer fiscalização, qualquer necessidade de apresentação desse comprovante, né? E esses documentos digitais, sendo feitos de forma correta, eles terão o mesmo valor probatório do documento original, para todos os fins, igual a gente comentou. E ele vai determinar ainda também que, constatada a integridade digital do documento, que é um dos pontos importantes que falam da MP, né, é possível destruir a via física posteriormente. Então, você tendo ali a comprovação do documento digitalizado, garantindo essa integridade física do documento e armazenando de forma correta, é possível que você utilize esse documento, seja destruído a via física e o documento digital ele seja útil ali para qualquer comprovação que seja necessária, né? E essa integridade é garantida por sistemas como o da Expresso também, né? Que garantem a confiabilidade do documento, a qualidade da imagem, a confidencialidade, eventualmente, se houver necessidade de ter essa confidencialidade, a proteção dos dados ali dentro do sistema. Então, desculpa, Beni, isso até é um ponto legal, porque assim, aqui a gente está falando principalmente daquele cupom fiscal ali, né, do restaurante, da despesa, que é um negócio mais comum. Então, quer dizer que, assim, não só para esses documentos, mas para outros documentos, se eu tiver, por exemplo, esses dados armazenados dentro de uma plataforma que me dá todo o contexto ali das despesas, informações de data, tudo que comprove que aquela despesa ali é real, se eu passar por uma fiscalização, então eu posso apresentar esses documentos digitalmente, que eles vão ter a mesma validade, é isso? É possível. Se garante todos esses requisitos aí, você tiver as comprovações, principalmente ali do contexto geral, né, igual você comentou, assim, não basta ter o documento isolado ali que talvez ele não comprove de fato o que aconteceu ali, a negociação, a prestação de serviço ou a compra de um produto, mas garantindo ali esse contexto geral, principalmente tendo essa garantia de integridade do documento digitalizado, é possível sim apresentar. Bacana. E assim, em resumo, para não haver problema, né, e não haverá problema em digitalizar esses documentos,
é possível utilizar eles posteriormente sem problema nenhum, né? E qualquer outro interessado que for ser utilizado ou que haja alguma fiscalização também, esse documento tem total validade, inclusive essa é uma lei federal, então sem problema nenhum disso acontecer. Sim, inclusive até a MP da Liberdade Econômica, acho que cravou esse assunto, né, para facilitar isso, mas assim, antes mesmo, né, eu via que já tinham muitos casos nesse sentido de fiscalização, principalmente que as empresas utilizavam o fato de você não conseguir guardar um comprovante físico desse por 5 anos, né, então é muito complicado você manter, a gente sabe, quem coloca na carteira ali aquele documento, uma semana depois ele já está sem tinta, ele já está sem nada, então acaba que a empresa ficava prejudicada porque ela não conseguia guardar, né? A gente tem casos de clientes do Expresso que tinham salas mesmo alugadas antes para guardar esses comprovantes, porque tem que ter uma temperatura, um plástico separando cada um para manter a integridade desses documentos, né? Então isso é um negócio que já era complicado antes, mas assim, melhor ainda que agora cravou que pode ser digitalizado nesse sentido. E muitos desses documentos sensíveis, né, são assim, como você falou, dependendo da temperatura ou até o tempo mesmo, né, ele vai clareando ali, vai perdendo a nitidez dele. Então, depois daqui a 5 anos, por exemplo, quando tiver a necessidade de demonstrar, se houver necessidade, o documento já não estaria mais visível, né? Então, isso realmente tem que ter, tem a necessidade de ser mudado e aconteceu essa lei, teve toda essa mudança aí que foi para o bem mesmo. Perfeito, excelente. Acho que isso foi bem esclarecedor assim, para o pessoal. E aí agora eu vou mudar um pouco o assunto, vou levar para um assunto bem delicado, né? Que na verdade, a gente chama aqui de fraude, mas a gente sabe que tem muita desinformação também, né? Às vezes as pessoas elas fazem por um processo bem errado, né? Então, além dos tributos que a gente falou antes, existe muitas dúvidas das empresas em relação a que tipo de despesas que elas podem colocar ali, como que elas têm que colocar aí, né? Então, por exemplo, um caso comum que eu vou usar como primeira pergunta para a gente conversar, que é o seguinte, às vezes as empresas, o funcionário vai e paga uma despesa do próprio bolso, só que com nota fiscal com o CNPJ da empresa, né? Então, assim, eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, como que o funcionário e a empresa tem que se comportar nesse sentido, o que ele tem que fazer para que possa caracterizar um reembolso e não seja algo ilegal, que vá para o lugar errado na contabilidade da empresa. É possível que isso aconteça sim, e geralmente é o que acontece também, né? E desde que seja feito de forma ali legal, né? O principal ponto a ser observado é o contexto geral da situação em si. Se a gente tiver a clareza ali do porquê que o funcionário está tendo esse gasto, do motivo que ele está tendo esse gasto ali, que esse contexto insira no serviço que ele presta para a empresa, enfim, se você conseguir demonstrar esse contexto geral de que aquele gasto ali, aquela despesa, né, ela é necessária para a prestação de serviço, para que a empresa tenha toda ali o que ela coloca à disposição para a empresa seja efetivado mesmo, é possível que seja feito, ainda que seja em nome do colaborador, e posteriormente esse valor pode ser reembolsado e pode ser utilizado ali para comprovações também. A grande questão ali é que o colaborador tem que estar a serviço da empresa, então esse gasto ali ele tem que ser feito com, eventualmente, ordem da empresa, com autorização da empresa também. Isso tem várias formas de se comprovar isso, talvez até uma troca de e-mail, por exemplo, falando que ele está autorizado a fazer essa compra, está autorizado a realizar esse gasto, depois ele vai ser reembolsado. Então, o principal ponto ali de que é possível ser feito reembolso de forma legal, mas que todo o contexto geral ali tem que ser demonstrado para não ficar algo muito solto, algo que não seja plausível ali dentro da realidade da empresa e da necessidade do funcionário ter realizado essa despesa, tá? Mas é possível sim. Bacana, perfeito. Ô Beni, e falando ainda sobre essa questão, né, dos comprovantes válidos, né, nessa prestação de contas, aí eu queria que você falasse um pouco, né, sobre outros tipos de comprovação válida. É muito comum as empresas terem no Expresso, por exemplo, a utilização de notas de débito, né, para cobrar clientes pelo serviço prestado, algo do tipo. Como que funciona esse assunto, assim, no geral? Não, legal.
a nota de débito é realmente muito utilizada, né? E elas são nada mais do que os documentos que comprovam esses gastos e que são passíveis de reembolso. Porque diferente das notas fiscais, né, que pressupõem o recolhimento dos tributos, a nota de débito serve somente para comprovar realmente que houve esse gasto e que esse gasto deve ser reembolsado. Então, como a gente já falou anteriormente, esse valor ele não é considerado receita, né, para fins de tributação, então todo esse valor do reembolso não é um acréscimo patrimonial. E a nota de débito é válida, sim, tá? Inclusive o poder público utiliza isso em licitações, eventualmente para contratação de empresas também. E muitos dos cuidados que a gente já falou até aqui devem ser tomados, mas é interessante a gente tomar alguns cuidados específicos por conta da nota de débito, justamente para demonstrar essa clareza do porquê do reembolso e dos gastos que estão sendo despendidos, né? Para que não haja nenhum tipo de problema e a empresa fique totalmente protegida, né? Então, o primeiro ponto eu acho que é ter a previsão no contrato, a gente já falou isso anteriormente, mas é bom reforçar, ter essa previsão do reembolso e a forma de se comprovar esse reembolso, seja por nota de débito ou dos cupons ou notas fiscais também. Incluir somente os custos realmente que fazem parte da atividade principal da empresa. Então, eventualmente, se houver algum custo extra ali, que às vezes o funcionário fez por despesa pessoal, algo nesse sentido, não incluir, que realmente seja feito especificamente com relação à atividade da empresa, tá? Realizar todas as comprovações necessárias, que a gente já falou bastante também, então isso tudo demonstrando o contexto ali do gasto e da despesa que foi realizada também, isso é muito importante, tá? Principalmente nunca tentar disfarçar outros custos dentro dos valores a título de reembolso, então como a gente já falou, especificamente o que for gasto ali para a atividade da empresa, para a execução do serviço, porque esse valor ele vai ser justificado junto ao cliente, você vai pedir o reembolso, né? E esse valor tem que estar claro lá e já de acordo com o que foi combinado entre as partes, o que foi autorizado também entre as partes, e principalmente sempre haver uma correspondência entre o valor que você está solicitando o reembolso e o valor efetivamente gasto ali no momento. Então, sempre haver essa correspondência total, não solicitar reembolso maior do que o valor que você está comprovando e vice-versa. Então, esses pontos aí são muito importantes e a nota de débito é possível de ser utilizada sim, e garantindo esses requisitos aí, a empresa vai ter total segurança de emitir, solicitar o reembolso sem que se tenha nenhum tipo de problema, tá? Bacana. Isso é um assunto bem importante. Eu acho que eu queria até falar de dois casos que a gente já viu aqui na história do Expresso, né? Então, um caso que é o prejudicial para a empresa, porque a empresa está perdendo dinheiro, é o caso em que a empresa cobra essas despesas junto com os gastos, emitindo uma nota fiscal, né? Então, acaba que ela paga imposto sobre despesas que ela não deveria pagar imposto, desde que devidamente comprovadas, né? Então, esse é um ponto que às vezes as empresas estão pagando impostos à toa nesse sentido. E aí tem um outro ponto que são as empresas que não têm a comprovação física de todos, a comprovação fiscal de todas essas despesas, né? Então, uma nota de débito, né, pelo que você está falando, elas só vão ser válidas, por exemplo, se eu mandar uma nota de débito de R$10 mil para o meu cliente, desde que eu tenha comprovação de R$10 mil em despesas. É isso, né? De uma forma justamente. mais simplificada. Mais simplificada é isso. Assim, tem que haver essa correspondência entre os valores, justamente para essa comprovação posterior ser feita de forma mais clara, porque depois fica difícil você emitir uma nota de débito de um valor maior e os documentos ali que comprovam esses gastos sejam de um valor menor. Então, até a demonstração da explicação, né, fica mais difícil de acontecer. Então, tendo essa correspondência, é 100% seguro de ser feito, igual você falou. Eventualmente, tem empresas que emitem nota fiscal para receber, mas a partir do momento que ele emite a nota fiscal, ele já está ali sujeito ao recolhimento dos impostos. Então, acaba realmente pagando mais impostos do que deveria, porque esse valor é só uma compensação mesmo, um reembolso, e não um faturamento da empresa, não uma receita da empresa que vai acarretar aumento patrimonial, que a gente já falou bastante sobre isso também. Exatamente. As empresas que fazem isso no Expresso, hoje elas geralmente exportam os relatórios que têm as despesas, o contexto dela e os comprovantes, né, anexos ali num documento PDF, e geralmente elas mandam junto só o formato de pagamento, né? Então, essa comprovação mais um boleto, enfim, depende muito como que a empresa vai fazer esse pagamento, eu acredito que já resolva, né, nesse sentido. Bacana, perfeito. Vamos lá, então a gente falou um pouco de... Tendo ali demonstração total do contexto.
Isso, perfeito, obrigado. Voltando para o assunto de como tem que ser o comportamento para esse reembolso estar dentro da legalidade ali, imagina que eu sou um funcionário, então eu estou viajando pela empresa. A gente já viu casos no Expresso, por exemplo, que a gente sabe que não deve nesse caso, né, que é o funcionário pagar do próprio bolso uma despesa que foi a nota, por exemplo, está no CNPJ da empresa, né, e não como se fosse uma despesa pessoal vinculada ao trabalho, né? E aí eu queria que você me falasse um pouco mais disso, Beni. Qual que tem que ser o comportamento correto para que uma despesa de reembolso esteja dentro da legalidade, né? Então ele paga com o dinheiro dele, né, o funcionário, mas aí depois ele tem que comprovar isso para a empresa como, enfim, qual que é o comportamento ideal para que isso aconteça? Não, legal. Geralmente isso acontece mesmo, tá? É bem comum, assim, que às vezes a empresa ou antecipa ali um valor para ele utilizar, ou o próprio funcionário ele paga para depois ser o reembolso, né? E na verdade, em alguns casos, a nota fiscal só no nome dele ou no nome da empresa, então acontece isso frequentemente mesmo. A grande questão é que deve-se ter em mente que o funcionário, ele, a partir do momento que ele presta serviço para a empresa e a gente faz algo em nome próprio, né? Tem que haver mais clareza ainda do que a gente já comentou anteriormente, para que essas despesas pessoais dele sejam realmente comprovadas que são em nome da empresa e talvez até para o serviço de algum cliente específico, mas o ideal é que seja feito realmente no CNPJ da empresa, tá? Apesar de não eventualmente ter alguma dificuldade da pessoa lembrar o CNPJ ou ter isso anotado, tá? Mas o ideal é que seja feito no CNPJ da empresa para ficar toda essa comprovação mais facilitada e dentro do que a gente já comentou de cupons fiscais, notas fiscais, isso tudo tem que ser apresentado também, tá? Então, o grande ponto, assim, a forma mais plausível de ser feita é fazer em nome da empresa, mas se não for possível, ainda que seja feito no nome do funcionário, ter toda essa comprovação mesmo, todos os documentos necessários, todos os cupons fiscais, demonstrando ali do porquê que o funcionário eventualmente estava em viagem ou houve necessidade de um deslocamento, por exemplo, né? Do porquê que ele está fazendo isso, né? Isso demonstrando dentro do contexto da empresa, sempre atrelado ali ao serviço que ele vai prestar, ao cliente que está sendo o beneficiado, vamos dizer assim, né? Então, demonstrando tudo isso é possível de ser feito, tá? Sem que haja nenhum tipo de problema depois para a empresa. Perfeito, legal. E aí, assim, óbvio que se a empresa está fazendo tudo isso da forma que você está orientando, ela não precisa se preocupar com isso, porque, enfim, está tudo dentro da legalidade. Mas o que você recomenda, assim, o que você dá de dicas para as empresas se prepararem para uma possível auditoria, né? Então, Beni, e aí, né, a gente falou bastante já, se a empresa fizer tudo isso dentro das formas que você explicou, ela não precisa nem se preocupar com isso, porque ela está dentro da legalidade, mas mesmo quem está fazendo tudo correto é sempre uma preocupação quando você vai receber uma auditoria, né? E aí, situação hipotética, sou uma empresa de lucro real, vou passar por uma auditoria, né, e desse tipo de despesa, enfim, outros tipos de despesa. O que você acha que são as dicas mais importantes para a empresa se programar para isso e estar preparada para essa auditoria? Eu acho que o principal ponto ali é ter uma gestão bem clara ali, bem organizada de todas essas comprovações, de tudo que a gente já falou, o principal e o mais importante ali é ter todas essas comprovações, eventualmente se houver uma fiscalização ou até uma autuação mesmo, o argumento da empresa ali, no sentido de que está fazendo de forma correta, de que está atuando dentro da legalidade, são essas comprovações. Então, se a empresa tem uma gestão organizada, se ela tem a documentação salva, tudo isso sendo feito de forma clara, utilizando sistemas que fazem isso também para garantir aquela integridade que a gente já comentou, ela não tem com o que se preocupar, porque se houver algum questionamento a respeito, todos os documentos hábeis ali estão prontos para serem apresentados. Então, acho que o principal ponto mesmo é ter uma organização, ter a clareza ali na guarda de documentos, na proteção dos documentos, e todos esses comprovantes, todos os gastos, todos os reembolsos feitos, sejam arquivados também e guardados ali para que, se houver alguma fiscalização, a empresa tenha como apresentar, isso não cause nenhum problema ou nenhum tipo de questionamento também.
Legal. Você tocou num ponto bem importante, Benny, que eu acho que assim, não basta guardar os documentos, mas você precisa ter eles organizados, né? Porque eu fico imaginando, isso é uma coisa que os clientes do Express falam bastante sobre a ferramenta e sobre como era o processo manual deles, que é o seguinte: eu tenho um comprovante fiscal guardado, tenho todos. Só que se eu chegar e falar assim, olha, eu preciso desses gastos aqui, dessa viagem do Beni em 2017, vai ser o caos para encontrar, né? Se eu guardo isso manualmente. Então, acho que isso é um ponto importante de frisar, que é, além de armazenar isso digitalmente em ferramentas como o Express e outras ferramentas fazem isso para outros tipos de documento, é isso ter organizado, né? Para que você consiga, enfim, achar os documentos que você precisa. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, a gestão e organização é o principal, assim, porque igual você comentou, né? Às vezes a pessoa ali tem, sei lá, consegue digitalizar os documentos ali, mas não consegue demonstrar ali, e a gente voltando à questão do contexto, demonstrar o contexto esse gasto foi realizado, de qual comprovante é esse gasto, de qual viagem que foi, de qual funcionário que realizou. Então, assim, uma empresa muito grande, que tem muito funcionário, que o pessoal viaja muito, que tem muitos desses gastos aí que são feitos os reembolsos, se ela não tiver organizada, ela não vai conseguir. Eventualmente ali, se chegou uma fiscalização para recolhimento de impostos tais, e aí solicitar esses documentos, se a empresa não estiver organizada, ou ela vai apresentar de forma errada ou ela não vai conseguir apresentar. Então, assim, a gestão mesmo e a organização é muito importante, além das comprovações e da guarda dos documentos. Tá? Então, legal, Beni, isso que você falou é bem importante, porque acho que por essa questão de organização ali fiscal, sempre foi muito importante essa questão da gestão, mas a gente nota que mesmo que existam empresas que fazem trabalhos como Expresso, ainda tem muitas empresas, a gente acredita que mais de 90% das empresas ainda fazem esses processos de forma bem manual e arcaica, né? Então, trazendo para o nosso contexto, né, é muito comum uma empresa grande que ainda faz esse processo de planilhas. Então, você conseguir fazer essa organização, achar essas informações contextuais, igual você falou, que são bem importantes, dentro de uma planilha, dentro de várias planilhas espalhadas de vários funcionários, realmente é um negócio complicado. Então, acho que é muito importante. Essas empresas precisam ter uma preocupação muito grande com a gestão, organização e parte legal desse assunto, para que elas consigam passar tranquilamente, sem ter medo de uma auditoria, né? Eu percebo que a maior parte do medo das empresas em relação à auditoria, acho que você pode até comentar um pouco disso, não está pelo fato de que elas estavam fazendo as coisas de forma ilegal, né? A gente sabe que tem empresas que fraudam e tudo mais, mas assim, na maior parte das vezes não é porque elas estavam fazendo algo ilegal, é só porque ela tem medo de receber perguntas que ela não consegue responder, né? Então, esse é um ponto bem importante. E a tecnologia está aí para isso, né? Assim, as empresas hoje estão passando por um processo de digitalização, até mesmo por conta da pandemia, forçadamente, né? O processo de digitalização tem que ser utilizar essas ferramentas mesmo, igual você comentou. A principal preocupação não é nem que esteja fazendo algo errado ou não, é mesmo ali essa demonstração, essa comprovação. Então, talvez o maior medo ali é de não ter o que apresentar ou não conseguir localizar, enfim. Isso realmente tem um ponto de bastante atenção e que realmente as empresas têm que se preocupar, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Muito obrigado, Ben, por essa... Acho que a gente conseguiu fechar esse assunto muito bem. E aí a gente vai para a quinta pergunta, né, que é uma pergunta que a gente recebe bastante também, que é sobre a natureza contábil, enfim, como que as empresas têm que contabilizar, por exemplo, essas despesas de reembolso, né? Como que isso tem que entrar para que não tenha problemas nesse sentido? Acho que a gente já falou um pouco antes, mas é legal a gente frisar porque é um assunto bem, bem importante, né? São iguais as outras despesas, acho que vale se entrar até um pouco nesse conceito aí de custo-despesa, que é uma dúvida que as empresas têm muito, né? Então, como que isso se caracteriza dentro das empresas? São coisas diferentes mesmo e elas nem devem se confundir justamente porque têm naturezas diferentes, são utilizadas para finalidades diferentes, né? E isso as empresas têm que se tratar de forma distinta, sem dúvida nenhuma, né? Tem despesas que são operacionais, né? Que realmente são necessárias para o objeto final da empresa e para a atividade da empresa, e as despesas também que são necessárias para que a atividade aconteça, mas que não são ali o core business, por exemplo. Então,
tendo essa clareza aí do que são a diferença entre despesas que são operacionais, por exemplo, e aí a gente fala de custos de reembolso, viagens, gastos que o funcionário tenha, e realmente o que a empresa gasta ali para exercer a sua atividade. Então, esses tipos de despesas eles têm que ser claramente diferenciados e não podem ser utilizados de uma forma única, porque realmente alguns custos podem ser reembolsados, igual a gente já falou, e outros não. Então, assim, o principal ponto dentro dessa gestão que a gente já comentou é ter essa diferenciação justamente para ela não eventualmente solicitar o reembolso e nesse reembolso não ter o recolhimento de tributos de um valor ali que realmente teria que ter recolhido e aí eventualmente poder sofrer fiscalização, sofrer alguma atuação por não ter feito esse recolhimento de impostos. E do outro lado, as despesas que realmente são passíveis de reembolso e que talvez a empresa entenda que não, igual você falou, emite alguma nota fiscal, por exemplo, desse valor que não deveria e está pagando imposto também sem ter necessidade. Então tem os dois viés, né, de talvez você utilizar uma despesa que seria passível de tributação, que você entende como reembolso, do outro lado, uma despesa que realmente seria reembolso, mas você entende como uma receita ali, emite nota e recolhe tributo. Então, essa diferenciação deve ser feita sim, tá? Evitar essa confusão também, porque inclusive pode levar ao batimento de forma indevida, enfim, o pagamento de impostos também. E tendo essa clareza entre as diferenciações, a empresa consegue evitar qualquer tipo de problema, né? E também, assim, a grande questão é que aumenta o risco de maiores prejuízos no caso de processo trabalhista, já que esses gastos, por exemplo, que vão ser reembolsados, eles não são corretos e eventualmente pode até causar confusão em relação à verba trabalhista, o que não é, o que é antecipação, enfim, todas essas despesas elas têm que ser diferenciadas sim para cada atividade dentro da empresa, para cada função dentro da empresa, para evitar até problemas trabalhistas aí com gastos de funcionário, com receita de funcionário, isso é bem importante também, tá? Legal. Até antes de falar do próximo assunto, você falou da questão trabalhista. A gente sabe que uma das preocupações das empresas, né, que acontece o seguinte, né, é muito comum as empresas fazerem adiantamentos, né, então eu vou viajar pela empresa, eu recebo um adiantamento para que eu consiga arcar, principalmente porque a gente tem casos, por exemplo, dentro do Expresso, que o reembolso que o funcionário faz no mês, às vezes é até maior ou igual ao salário que ele tem, né? Então, por isso que as empresas têm uma prática muito comum de adiantamento. E uma dúvida que a gente recebe muito relacionada a isso é sobre a questão de integração a salário, né? Então, puxa, eu tô pagando um adiantamento, vamos supor, eu tenho um funcionário, eu adiantei R$2.000 para ele fazer uma viagem. Então, a única preocupação que a empresa tem que ter para que não caracterize integração ao salário é ter a comprovação dessas despesas, né? Então, assim, acho que é o assunto que a gente mais está falando o mais importante é você ter a comprovação dessas despesas para você se proteger de um processo trabalhista, por exemplo. Sem dúvida, assim, às vezes numa alegação trabalhista, por exemplo, o funcionário vai alegar que todo aquele valor que ele recebia ali de antecipação e tudo mais, na verdade era salário dele. Então pede ali para somar com o que é o holerite dele usualmente, mais esses valores, e pede ali até valores exorbitantes para as empresas. Então, essa gestão, essa divisão entre o que é a despesa passiva de reembolso, o que é antecipação e o que é realmente o custo da empresa ali, tem que ser feito de forma diferenciada para não gerar até mesmo o risco de passivo trabalhista maior do que seria devido, né? Legal, bacana. E aí agora vamos falar um pouco do Expresso em si. Na verdade, vamos usar o Expresso como exemplo, porque a gente está falando muito de reembolso, né? Então faz muito sentido. Mas a gente pode falar num contexto um pouco mais geral também sobre digitalização dos processos, né? Então, mergulhando um pouco no Expresso, né? Então o Expresso ele digitaliza esse processo, né? Ele traz tecnologia para esse processo. E aí as empresas elas têm uma dúvida bem comum em relação à aprovação, principalmente, dessas despesas. Então, por exemplo, no Expresso, vou comparar agora um processo manual com um processo feito no Expresso. As empresas, quando elas fazem isso no formato planilha ou formulário manualmente,
é muito comum que esses comprovantes eles vão passando por assinatura mesmo, né? Então, assinatura do gestor da área, assinatura do financeiro, e aí, quando a gente traz para um processo digitalizado como o Expresso, a gente tem um outro lado que são aprovações feitas com uso de tecnologia, né? Então a gente guarda, por exemplo, as informações, né, o log das atividades, então a gente sabe quem aprovou cada relatório, mas mesmo assim essa é uma preocupação genuína e que a gente escuta bastante das empresas. O fato de você utilizar um aplicativo, né, uma tecnologia como o Expresso para fazer esse tipo de processo, ele pode substituir as assinaturas, os papéis, a parte manual de aprovação dessas despesas? Legal, legal. Cara, a digitalização, assim, impacta positivamente em vários aspectos da empresa, assim, né? Primeiro, no que a gente já comentou bastante ali de organização e guarda de documentos. Então, isso já é um ponto positivo, assim, muito grande, né? E principalmente a questão que a gente já comentou também dos documentos que são termossensíveis, que eventualmente vão se acabando com o tempo, tem que ter um arquivamento físico ali de forma específica, que talvez até gera mais gastos para a empresa, né? Então, essa digitalização já melhora bastante. Com relação às assinaturas e o aceite ali, hoje isso ajuda bastante também, então principalmente após a MP, né, a gente teve a flexibilização ali no que diz respeito à forma de contratação, a digitalização dos documentos e outras questões também que são mais flexíveis aí no dia a dia da empresa, e a forma como as pessoas assinam, também a gente já vê a realidade mudar assim, bem frequente. Então, hoje, para você baixar um aplicativo, começar a utilizar, pagar, você não faz nenhuma assinatura física, você não pega um contrato, você não pega uma caneta, tudo ali é tudo feito de forma digital, o aceite é feito de forma digital. Então, hoje, se você tem um sistema que garante ali qual usuário que está fazendo aquela aprovação, qual a data que ele fez isso, igual você comentou, que salva os logs, faz ali toda a guarda dessas informações, é possível sim que você utilize e consiga identificar. E, eventualmente, a necessidade de assinar relatório e tudo mais, ela perde o sentido ali, porque todo o procedimento está sendo feito de forma digital, né? Então, não faz sentido a gente salvar todos os documentos, fazer toda a guarda ali, solicitar o reembolso. E, no momento de assinatura, por exemplo, a gente tem que sair de todo esse processo digital e ir para o processo offline, tradicional, assinando ali. Então, se você tem essas comprovações, se hoje você consegue demonstrar nos logs o horário, quem fez, o como fez, enfim, todo esse contexto ali, para a empresa é uma comprovação de que realmente ele aceitou, de que foi ele que teve ciência. Então, da mesma forma que a gente, ao aceitar ali termos de uso, por exemplo, de um aplicativo, a gente está dando ciência, está dando um aceite ali. Então, você podendo comprovar também que o funcionário e o colaborador deu esse aceite, teve ciência, isso flexibiliza a necessidade de ter assinatura física, de assinar o relatório ali, sem sombra de dúvida. Exatamente. E aí acho que a gente não está falando, esse webinar a gente está falando muito sobre a parte jurídica, tributária da coisa, mas aí acho que nesse assunto também você tocou num outro lado que é a parte de eficiência operacional mesmo, né? Então, quando a gente fala de um documento ter que viajar por lugares para ele ser assinado fisicamente, hoje é um negócio que não cabe mais, né? Então a gente, por exemplo, vamos falar de outros tipos de coisa que até dentro de processos de dentro do Expresso, né? Então hoje a gente tem contrato com mais de 300 empresas, e todos esses contratos foram feitos via uma plataforma de assinatura digital que tem validade jurídica do mesmo jeito, né? Então tudo que eu acho que traz digitalização para esse processo, acho que além de ajudar até que você fique dentro da legalidade, porque fica muito mais fácil de você organizar essas coisas. Acho que a gente está falando também sobre um ponto de eficiência operacional mesmo, né? As empresas elas precisam aproveitar esse momento, principalmente um momento agora que a gente tem agora, né? Que provavelmente a gente vai enfrentar um problema econômico bem grande no Brasil. Quanto mais eficiente elas forem, quanto mais organizadas elas forem nesse sentido, melhor provavelmente vão ser os resultados delas, né? Bacana. Sem dúvida. Assim, só fazendo um adendo nessa questão das assinaturas, hoje, assim, o pessoal tem muita dúvida nisso também, da assinatura ser válida ou não, desse aceite digital ou não. Hoje, assim, a gente tem uma MP bem antiga que tratou do certificado digital, né, da assinatura por certificado digital, que é o tokenzinho lá que você pode ter no CPF, pode ter no CNPJ, e também ele trata de formas de assinaturas diferentes do certificado digital.
Então, é possível, desde que as partes aceitem ali, concordem com essa forma de assinatura, outros meios, tá? Então, existe uma legislação que autoriza isso. Então, se a gente, por exemplo, vamos assinar um contrato ou relatório ali, ou até mesmo no momento de aceite ali inicial, se as duas partes concordarem que a forma de assinatura vai ser feita por meio dessa plataforma, seja Expresso, seja uma plataforma de assinatura de documentos, por exemplo, essa assinatura é válida, essa autorização é válida justamente porque a gente tem essa possibilidade. A grande diferença que às vezes físico, com assinatura de documento por assinatura digital, meios digitais, né, é com relação ao procedimento caso esse contrato venha a ter uma discussão judicial. Hoje a gente tem uma lei que determina que contratos físicos assinados de forma física e também com duas testemunhas, eles são entendidos como um título extrajudicial. E aí esse documento, ele parte para um processo, para uma forma de processo um pouco mais avançada, já na parte final para discutir a questão de pagamentos ou não. Isso é o que a lei determina. A forma de assinatura digital, aceites digitais, hoje eles também são válidos, só que eles partem de um pressuposto anterior a esse momento de execução. Então, primeiro vai demonstrar ali, por todo o contexto geral, que aquela negociação foi válida, que aquele aceite foi válido, o contrato que está por trás daquele aceite, para aí depois chegar na fase de execução, que seria já o contrato assinado por duas testemunhas. Então, assim, o pessoal tem muita dúvida nisso, os dois têm validade jurídica, o que diferencia um do outro é o momento ali de demanda judicial, caso haja essa discussão judicial. Então, um já vai para uma fase mais avançada do processo, que é o contrato físico, e o outro de uma forma um pouco mais detalhada, mas os dois têm validade jurídica, os dois podem ser executados caso haja necessidade. Então, é bom a gente fazer esse adendo, assim, porque muita gente tem essa dúvida também. E com relação aos aceites na plataforma, sem dúvida nenhuma também, tendo como comprovar data, forma, quem comprovou, quem assinou, quem deu aceite, é totalmente válido também. Bacana, perfeito. Beni, eu acho que a gente meio que passou pelas principais dúvidas que a gente recebeu, né? Só lembrando o pessoal que está assistindo também que podem deixar as perguntas nos comentários, que a gente vai tentar responder isso depois, mandar para vocês ou disponibilizar nas nossas redes sociais. Mas eu achei que foi muito esclarecedor nesse sentido, né? São dúvidas bem comuns, né? Principalmente de empresas de lucro real, né? Que tem a preocupação maior nesse sentido. Então, eu queria te agradecer por ter respondido essas perguntas e eu queria saber se você tem alguma consideração, algum recado que você gostaria de deixar para o pessoal em relação à tributação de reembolsos, em relação à NDM, alguma coisa legal que você queira deixar para o pessoal. Não, legal. Já agradecendo novamente ali o convite, tá? Foi muito bom assim e com certeza essas dúvidas aí vão ajudar muita gente, muitas empresas que têm essa preocupação. E o intuito aqui, na verdade, foi a gente demonstrar que a empresa fazendo tudo de forma lícita, né? Tendo as comprovações, tendo plataformas que garantam essa integridade ali dos documentos, tendo uma organização feita de forma correta, não tem nenhuma preocupação, tá? Então, se houver alguma discussão a respeito, alguma fiscalização a respeito, a empresa vai conseguir comprovar, vai conseguir demonstrar tudo de forma correta e fazendo tudo dentro da licitude da validade ali, os reembolsos sendo feitos também sempre com relação aos gastos ali que realmente são de reembolso, não utilizando o reembolso para não pagar impostos ou pagar impostos a menor. Então, sendo feito de forma correta, a empresa não vai ter nenhuma preocupação, só tomar todos esses cuidados que a gente já demonstrou aqui no nosso bate-papo, não vai ter nenhum problema nenhum. E é isso, gente, assim, eu fico bastante feliz de ter ajudado vocês aí, como o Fábio falou, os comentários que a gente for tendo aqui e as dúvidas que forem surgindo, a gente vai responder, a gente vai gravar alguns vídeos mais informais, assim, para ir respondendo as dúvidas, e sigam a gente nas redes sociais, sigam o escritório, @NDM Advogados, a Expresso também, o Fábio fala um pouquinho agora. Mas é isso, agradeço muito o convite, fiquei muito feliz, bom demais participar. Espero que a gente faça uma próxima aí breve. Muito legal, Beni, obrigado, realmente ajudou bastante, né? Por mais que eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão assistindo aqui, que às vezes são da área financeira e nem sabiam tanto da parte jurídica, então eu até queria encorajar as pessoas que compartilhassem isso, né? Porque às vezes
a gente nota que às vezes tem um conflito dentro das empresas, que são as áreas, às vezes financeiras, áreas de tecnologia, querendo trazer essa digitalização, só que, óbvio, a parte jurídica e a parte contábil, eles têm um pouco mais de precaução, porque eles precisam proteger a empresa. Então é legal compartilhar esse bate-papo nosso com eles, que às vezes pode ajudar a sanar dúvidas, e a gente também vai transformar esse conteúdo aqui em algumas pílulas de conteúdo para vocês poderem assistir. Agora eu queria, antes da gente encerrar, eu queria fazer um bônus surpresa aí para as empresas que estão assistindo, né, para as pessoas que estão assistindo, que a gente separou... então, chegou o momento promoção agora. A gente separou um pacote exclusivo para esse webinar, né? Então, a gente escutou o Beni falando sobre benefícios de ter um processo organizado, benefícios de ter uma gestão, esses documentos contextualizados e guardados, para que você não tenha problemas com uma possível fiscalização. E aí, para isso, a gente sabe que o Expresso consegue ajudar bastante nesse sentido, né? Então, para você fazer os seus relatórios, sua prestação de contas de uma forma fácil, digital, enfim, tudo isso que a gente pode bater um papo com vocês depois da reunião. O pacote exclusivo que a gente separou é que a gente sabe que as empresas estão no momento em que elas querem muito se organizar, então aproveitar para organizar a gestão, igual o Beni falou, só que elas estão no momento em que elas estão mais receosas com fazer novos investimentos em ferramentas e tudo mais. Então a gente preparou um pacote exclusivo para as pessoas que estavam nesse webinar, de 60 dias grátis no Expresso, para utilizar a ferramenta. Então a empresa não paga a implantação, faz os 60 dias grátis de uso, e se perceber que está ajudando ali na gestão desse processo, ela consegue continuar e ficar muito mais tranquila em relação a possíveis auditorias e coisas do tipo, e também pagar tributos da forma correta, nem pagar menos, nem pagar mais, pagar o que tem que ser pago, né? Então, deixei essa promoção aqui para vocês, né? um ponto rápido, e aí agora também vou disponibilizar aqui meu e-mail, o e-mail do Beni também, né? Então, o meu é fabio@expressoapp.com.br. A gente tem também as redes sociais do Expresso, né? Então, @expressoapp para Instagram, tem a gente no LinkedIn também, Expresso Controle de Despesas. Então, você pode procurar a gente lá. E o Beni também, né? Tem o e-mail dele aí, o benimaganha@ndmadvogados.com.br. E também vocês podem seguir a NDM no Instagram, nas redes sociais, que eles postam bastante conteúdo legal sobre o assunto e sobre outros assuntos, principalmente de tecnologia alinhada ao direito, né? O que é muito bacana hoje em dia. Então, tá aí os nossos contatos. Façam perguntas nos comentários, entrem em contato com a gente. Então, se quiserem saber mais sobre o NDM ou sobre o Expresso, acessem os nossos sites também, dá para vocês marcarem um bate-papo com a gente, para vocês poderem conversar mais, né? Então, se não ficou alguma dúvida, você ainda tem a possibilidade de conversar com nós dois ou com alguém dos dois times, para você conseguir sanar todas as dúvidas e ficar seguro em relação a esse processo. Beni, muito obrigado mais uma vez. Bom dia para você, né? Então, vamos falando aí, vamos tirando as dúvidas do pessoal. Muito obrigado pela sua participação com a gente. Eu que agradeço, gente. Um abraço para todo mundo também. E, igual o Fábio comentou, a gente está à disposição, tá? Pode procurar a gente nas redes sociais, no nosso e-mail também. E, tendo qualquer dúvida, pode contar com a gente, tá bom? Obrigadão aí, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau, Beni. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.